Thank you for your persistence in listening so carefully and attentively. Obrigado pela vossa persistência ao continuarem a ouvir de forma tão atenciosa. One of the buzzwords of the present day contemporary world is unity. Uma destas palavras muito usadas hoje em dia no mundo é esta palavra unidade. Perhaps is the most used word in the 20th century Christian language. Se calhar é a palavra mais usada no século XX no que toca à linguagem cristã. Everybody speaks of unity. Toda a gente fala de unidade, There are different views of unity. há diferentes perspectivas de unidade, And again, one cannot just stay on the surface, just using the word unity without doing the homework of understanding what is implied with this word. e não podemos ficar só à superfície sem fazer o trabalho de casa sobre o que realmente se quer dizer com a palavra unidade. And the Catholic Church has become a major player in advancing the cause of unity. E a Igreja Católica Romana tem sido um dos atores principais para avançar esta causa da unidade. And so it is important for us to try to understand the trajectory of the meaning, significance of unity according to Roman Catholicism. Por isso é importante percebermos a trajetória e do significado de unidade no que toca à Igreja Católica. For many centuries in church history, unity was understood as implying three major commitments. Durante muitos anos, o conceito de unidade implicava a satisfação de três coisas. This was the way in which the Catholic Church understood unity and tried to implement it. Foi desta forma que a Igreja Católica entendia o conceito de unidade e tentou implementá-lo. First of all, professing the same faith as it is enshrined in the dogmas and catechisms of the Catholic Church. Primeiro é a profissão da mesma fé que está codificada nos dogmas da Igreja Católica. Secondly, celebrating the same Eucharist and, of course, in the Roman Catholic understanding of them, and receiving the same sacraments. O segundo é a celebração da mesma Eucaristia, entendida da maneira católico-romana, e através de receber os mesmos sacramentos. And thirdly, being under the authority of the same episcopal authority centered on the higher authority of the Bishop of Rome. E o terceiro é estar unidos sob a mesma autoridade episcopal que culmina na autoridade do Papa. So unity was the outcome of this threefold view of what it meant to be united. Portanto, unidade era o resultado destes três coisas. Not just one at the expense of the two, Não só à custa dos outros dois, but the three together. mas os três ao mesmo tempo. And so it was clear that there were only two options in the evaluation, appreciation of this unity. Portanto, era óbvio que só havia duas opções no que trata a avaliar esta união. You could either be in or out. Podias estar dentro ou fora. You could either be united or divided. Podias estar unido ou dividido. The line was clearly defined. A linha estava claramente definida. There were only two options, black and white, Só havia duas opções, preto e in, branco. out. Dentro e fora. And in order to be in, you had to be a communicant member, faithful member of the Catholic Church. E para estar dentro tinhas que ser um membro comungante e fiel da Igreja Católica. And outside of this unity, E fora desta união there were heretics, estavam os heréticos, those who had, according to the Catholic Church, departed from the Roman Catholic Church. aqueles que de acordo com a Igreja Católica se tinham afastado da Igreja Católica, And, for example, the Protestants, e por exemplo os protestantes, considered to be heretics in this framework. considerados como heréticos dentro deste panorama. Or you could be pagans, Ou podias ser um pagão, that is, non-Christian religions and
adherents of other religions. E isso seriam membros de outras religiões não cristãs. Or excommunicated. Ou podias ser um excomungado. People who had gone through a disciplinary decision and action of the Catholic Church, excluding them from the sacraments and therefore kicking them out of that view of unity. Pessoas que foram expulsas pela Igreja Católica desta definição de unidade através de um processo de disciplina. And this is a very Roman-centered view of unity. E isto é uma visão de unidade muito romana. In order to be united, you had to comply with the threefold aspects of unity. Para haver unidade é preciso que tu cumpris os três aspectos. And the church clearly distanciated itself from all those who would not fully comply with that view. E a Igreja distanciava-se claramente daqueles que não cumpriam esses três critérios. But the latest council of the Catholic Church, the Second Vatican Council, 1962-1965, Mas o último concílio da Igreja Católica, o segundo concílio do Vaticano, em 62 a 65, developed that teaching, desenvolveu esse ensino, updated that teaching, atualizou esse ensino and remorphed it e transformou-o according to a different, more nuanced view of who is in, who is out, who is united, who is not. e desenvolveu isso de acordo com uma visão mais peculiar de quem é que está dentro e de quem é que está fora. Vatican II began to talk about perfect unity and imperfect unity. O Vaticano II começou a falar de unidade perfeita e imperfeita. Prior to Vatican II, there was only one type of unity, either unity or disunity, Antes do Vaticano II havia apenas um tipo de união ou desunião, either in or out. ou dentro ou fora. But now, the language began to introduce the category of perfect and imperfect, full and not yet full, partial and plenary. Mas agora a linguagem começou a introduzir estes termos de imperfeita e perfeita, parcial ou total. So unity was not only to be interpreted as a clear-cut division between those who were in and those who were out. Portanto, a unidade deixou de ser considerada como à volta desta linha que separa aqueles que estão dentro daqueles que estão fora. But there were degrees of unity, Mas agora há graus de unidade, intensities of unity, intensidades de unidade, forms of unity, formas de unidade, along the spectrum of perfect unity and imperfect unity, with all different possibilities in between. ao longo deste espectro que vai de união até união perfeita até união imperfeita, com vários espectros pelo meio. And so Vatican II began to talk about Protestants no longer as heretics, excluded, outside, out there, Portanto, o Vaticano II começou a falar de evangélicos não como hereges, não como pessoas que estão lá de fora, but as separated brethren. mas como irmãos separados. That is, brethren, family language. E isso quer dizer irmãos, esta linguagem de família. So, united because of family ties, brethren, Ou seja, unidos por causa destas relações filiais, irmãos, but separated. mas separados. So, imperfectly united. Ou seja, unidos imperfeitamente. No longer heretics, excluded, out, Não mais heréticos, excluídos, fora, but separated family member. mas familiares separados. Like the cousin or aunt or uncle that maybe emigrated 50 years ago on the other side of the planet in Australia, New Zealand, and you lost sight of them. Como aquele primo ou aqueles tios que emigraram para o outro lado do planeta e já não os vemos tipo há 50 anos. And all of a sudden you rediscover that you have a cousin in Sydney. E de repente tu descobres que tens um primo em Sydney, na He is a Austrália. separated brethren.
Ele é um irmão separado. You don't know him well. Não o conheces bem? Life has taken you, different ways. A vida levou-vos para sítios diferentes. Communication has become difficult. A comunicação tornou-se difícil. And yet, there is a family unity. Mas ainda assim há uma unidade familiar. Jews were no longer considered as being responsible of the death of Christ, Os judeus já não eram mais considerados os culpados pela morte de Cristo. but were now considered older brothers. Mas agora eram considerados irmãos mais velhos. In that family system, Nesse sistema de família, belonging to the family and even to a higher, more honorable, more wiser position. e não só pertencentes à família, mas tendo um papel mais sábio, de mais respeito. So no longer pagans or excluded, Portanto, não mais considerados pagãos ou excluídos, but imperfectly united. mas unidos imperfeitamente. Muslims were now considered as praying and worshiping the same God. Os muçulmanos agora são considerados como orando e adorando o mesmo Deus. For centuries, Catholic missions had tried to send out missionaries to Muslim lands. Durante séculos, missões católicas tentaram enviar missionários para terras muçulmanas. But now Vatican II said, actually, we pray and worship the same God. Mas agora o Vaticano II diz, de facto, nós oramos e adoramos o mesmo Deus. Yes, they don't recognize Jesus as the Son of God, Sim, ok, eles não reconhecem Jesus como o Filho de Deus, but when they pray, mas quando oram, it is the same God they pray to. é o mesmo Deus a que oram. And we are united with them in the sense that we all pray to the same God. E nós estamos unidos a Ele no sentido em que todos nós oramos ao mesmo Deus. And so Muslims are no longer pagans, Portanto, os muçulmanos já não são mais pagãos, but are united imperfectly with us. mas estão unidos imperfeitamente connosco. Non-Christian religious people were considered to be another form of paganism. Pessoas religiosas não cristãs eram consideradas outra forma de paganismo. And according to the threefold view of unity that we mentioned before, E de acordo com aquela perspectiva, com os três elementos de unidade que nós vimos, they were totally out of the picture of unity. estavam completamente fora do quadro de unidade. But now Vatican II began to say Mas agora o Vaticano II tem começado a dizer that in a mysterious way, que de uma forma misteriosa, not always clear and defined, nem sempre definida e clara, the mystery, the Paschal mystery is at work in people of goodwill. o mistério pascal está a trabalhar nas pessoas com boas intenções. And so we are no longer confronted with people who are totally separated, disunited, Por isso já não somos mais confrontados com pessoas que estão completamente desunidas, completamente excluídas, but they are imperfectly united with us. mas estão unidos imperfeitamente connosco. You now see that when Pope Francis in 2020 signed the encyclical All Brothers, Vocês conseguem ver agora que o Papa Francisco em 2020, quando assinou a encíclica Todos Irmãos, he didn't introduce new teaching. ele não introduziu um novo ensino. He actually applied what Vatican II had already envisioned. Ele aplicou o que o Vaticano II já por si só envisionava. That is a very important development that took place over the last 70 years. E isso é um desenvolvimento muito importante que aconteceu nos últimos 70 At anos. Vatican II, the Catholic Church committed itself to an irreversible commitment to ecumenism. Com o Vaticano II, a Igreja Católica comprometeu-se de forma irreversível ao ecumenismo. For centuries, the Catholic Church only had one way of looking at unity. You, non-Catholics, have to come back to us. Durante séculos, a Igreja Católica só tinha uma forma de olhar para a unidade, que é vocês não católicos têm que vir até nós. Cum Petro sub Petro.
That's Latin. Com Pedro, sob Pedro. Oh, very good. Yeah, not only English, but Latin too. With Peter, under Peter. That was the only condition to be united with Rome. Com Pedro, sob Pedro. Era a única forma de haver unidade, de acordo com a Igreja Católica. And so the Catholic Church was not very ecumenical in the sense of accepting other forms, not completely under these two categories. Portanto, a Igreja Católica não era assim tão ecuménica a aceitar outras formas que não esta que But over the last praticavam. 60 years, the Catholic Church has become the main player in worldwide ecumenism. Mas nos últimos 60 anos, a Igreja Católica tem se tornado o grande ator no que toca ao ecumenismo, Setting up dozens of bilateral dialogues with all Christian groups and denominations, ao criar imensos diálogos com outros grupos cristãos e não cristãos, intentionally pursuing the ecumenical agenda ao perseguirem de forma intencional este desejo ecuménico, on the basis of the fact that we are all imperfectly united. com base nesta premissa de que todos nós estamos imperfeitamente unidos. Only the Catholics are perfectly united, Apenas os católicos estão unidos perfeitamente. but all the others are no longer considered as being outside of unity. Mas todos os outros já não estão mais considerados fora da unidade. They are all experiencing various degrees of imperfect unity. Todos eles estão a experienciar diversas formas diferentes de unidade imperfeita. Vatican II also introduced another important development O Vaticano II também introduziu um outro importante desenvolvimento. in its famous definition of the church, the nature of the church, Lumen Gentium 1. Na sua famosa definição da Igreja, da natureza da Igreja. The church is the sacrament of the unity between God and mankind. A Igreja é o sacramento de unidade entre Deus e a humanidade. And the sacrament means, according to Lumen Gentium, a sign and instrument. O sacramento significa, de acordo com este documento, um símbolo e um instrumento. So the church is the sign and instrument of the unity between God and mankind, the whole of humanity. Portanto, a Igreja é um símbolo, um instrumento de união entre Deus e toda a humanidade. The church's mission is to bring about this unity of the whole of mankind and expressing it in a sacramental form. Portanto, a missão da Igreja é trazer esta unidade a toda a humanidade e demonstrar isso de forma sacramental. Notice that the sacramental view of the church is not about the unity of the Catholic Church. Notem que esta visão de unidade da Igreja não é a unidade da Igreja Católica But the Romana, unity of mankind as a whole. mas a unidade de toda a humanidade como um todo. So the Catholicity of the church was clearly expanded there. Portanto, a catolicidade da Igreja Católica foi expandida claramente nessa altura. So instead of having the clear-cut demarcation between those who were in and those who were out, Ou seja, em vez de termos estas linhas bem demarcadas de quem está dentro e quem está fora, Vatican II promoted a different view that we can picture with this image. a Igreja Católica promoveu uma visão que podemos ver aqui nesta imagem. And it is comparable to a solar system, the solar system. Que é equiparável ao sistema solar. The solar system has the sun as its center, O sistema solar tem o Sol no seu centro and different planets revolving around it e com diversos planetas à volta, in different orbits, diferentes órbitas, but all of the planets reflecting the light and the warmth of the sun. mas todos os planetas a refletirem e a absorverem a luz e o calor do Sol. Some planets are closer to the sun, Alguns planetas estão mais próximos do Sol and therefore there is more light and more heat. e dessa forma há mais luz e há mais calor. Other planets are farther away from the sun, Outros planetas estão mais longe do Sol and they are darker
and cooler. E são mais escuros e mais frios. For example, Venus, is it warmer or colder than the Earth? Por exemplo, Vênus é mais quente ou mais frio que a Terra? Warmer, yes, because it's closer. É mais quente porque está mais próximo. Uranus, is it warmer or colder than the Earth? Urano, Colder. mais frio. But the point is that wherever you go in the solar system, you always reflect some warmth, some light of the sun, from the sun. O ponto é, onde quer que vocês vão no sistema solar, tu consegues sempre emitir, refletir um bocado do calor, um bocado de luz do sol. This is now the way in which that picture is translated into ecclesiastical language. Então, com esta imagem que isso é traduzido em linguagem eclesiástica, At the very center of the solar system lies the Roman Catholic Church, no centro do sistema solar está a Igreja Católica, where, listen well to this word, where the fullness of God's grace can be received through the sacraments. e é aqui que temos que prestar atenção, é na Igreja Católica que a plenitude da graça de Deus pode ser The recebida. sacraments, they do transmit the fullness of God's grace. São os sacramentos que transmitem a plenitude da graça de And Deus. only those who receive the sacraments through the Catholic Church, they are exposed to the fullness of God's grace. E só aqueles que são expostos aos sacramentos pela Igreja Católica são expostos à plenitude da graça de Deus. In pre-Vatican II terms, that was the end of the discourse. That was the end of the talk. Em linguagem pré-Vaticano II, era aí que a conversa acabava. All those who were not belonging to the very core, to the Catholic Church, would not receive God's grace. Todos aqueles que não estavam neste centro da Igreja Católica não iam receber a graça And de so Deus. would not be united with the Catholic Church. Por isso não iam estar unidos com a Igreja But Católica. Vatican II provides that non-Catholic Christians, they do receive God's grace, Mas com o Vaticano II é possível cristãos não católicos receberem a graça de Deus. in a lesser form than what they could receive if they would be Roman Catholics, Numa forma menor do que se eles fossem católicos romanos. but in a real way and form. Mas de uma forma real e verdadeira. You see the dynamics, perfect, imperfect. Sem ver as dinâmicas perfeita e imperfeita. And there are various shades and forms of imperfection. E há gradientes e diferentes formas de Those who unidade. are closer to the Catholic Church are considered as people who receive God's grace in a lesser form than the Catholics, and yet in a real way. Aqueles que se aproximam mais do centro são aqueles que recebem menos graça do que os católicos romanos, mas de facto ainda recebem de forma verdadeira. And so, no longer to be considered as heretics, but now considered to be separated brethren. Já não são mais considerados heréticos, agora são considerados como irmãos separados. In 1991, John Paul II issued an encyclical, Ut Unum Sint, that they may be one. Em 1991, João Paulo II emitiu uma encíclica com o título Para que eles possam ser um. And there he suggested a development on the way in which non-Catholic Christians could be referred to. E ele sugeriu uma nova forma de abordarmos, pensarmos sobre os cristãos não católicos. Vatican II called non-Catholic Christians separated brethren. O Vaticano II chamou os cristãos não católicos irmãos separados. John Paul II, in Ut Unum Sint, called non-Christian Catholics retrieved brethren. João Paulo II, nessa encíclica, chamou aos cristãos não católicos como irmãos recolhidos. The old cousin on the other side of the planet, no longer being in contact with us on the phone, O tal primo do outro lado do mundo não está só com o telefone connosco. separated brethren. Separados, irmãos separados. But now, retrieved brethren. Sorry, brother.
That feels nice. Okay. Mas agora são chamados irmãos retirados, irmãos recuperados. You see, there has been a development. And that development has stretched not only to non-Catholic Christians, Ou seja, houve esta mudança de trajetória, não só em relação aos cristãos não católicos, but to all people. We're all brothers. mas em relação a todas as pessoas. Somos todos irmãos. What about Jews and Muslims? Até aí e no que toca a judeus e muçulmanos. Well, Jews, they don't recognize Jesus as God. Bem, os judeus não reconhecem Jesus como Deus. And so there is a sense of distance Portanto, há um sentido de with distância regards to the center. em relação ao centro. And yet, they are the people of the unbroken covenant. Mas, no entanto, eles são o povo com uma And aliança so they inquebrável. receive God's grace Portanto, eles recebem a graça de even Deus, outside of the sacramental structure of the church mesmo fora a esfera sacramental da igreja, in a lesser form. numa forma menor. And so, as Pope Francis says, they don't need to convert. Portanto, tal como o Papa Francisco disse, eles não precisam de se converter. They receive God's grace as they are, where they are. Eles recebem a graça de Deus como são, onde estão. The Muslims, Os muçulmanos they don't recognize Christ as God, God-man, não reconhecem Jesus como Deus, como o Deus homem. and they don't recognize the Trinity. Não reconhecem a Trindade. They have a very different view of life, salvation, sin, the afterlife. It's a different religion. Têm diferentes visões sobre a And yet, pecado, for salvação. Vatican II, they believe in one God. Mas de acordo com o Vaticano, eles acreditam num Deus. And that is sufficient to say that we are united with them, although in an imperfect way. E isso é suficiente para dizer que estamos unidos a eles, ainda que de forma imperfeita. And if they pray and worship the same God, E se eles adoram e oram ao mesmo Deus, who are we to say that they are excluded from God's grace? quem somos nós para dizer que eles estão excluídos da graça de Deus? They are one planet revolving around an outer orbit, but still revolving around the sun, still receiving the light and the warmth of the sun. Eles ainda são um planeta que está a girar à volta do Sol e a receber o calor e a luz do Sol. And so the way with them is the way of dialogue, exchange of gifts. Por isso, a forma de proceder com eles é o diálogo, é trocarmos presentes. What about the people of other religions? E no que toca às pessoas de outras religiões? They may have polytheistic worldviews, believing in many gods, multiple gods, Se calhar são politeístas, acreditam em vários deuses, like Hinduism. tal como o hinduísmo. They may have an impersonal view of God, like Buddhism. Se calhar têm uma visão impessoal de Deus, como o budismo. But still, according to Vatican II, Mas ainda assim, de acordo com o they Vaticano have a II, sense of transcendence. têm um sentido de transcendência. They know that life is not only what you see and touch and eat and drink. Eles sabem que a vida não é só o que tu consegues ver e ouvir e There are comer. values, Há valores, there are concerns, there is love, há preocupações, há amor. and therefore grace is at work Por isso a graça está a atuar in a lesser way and form of intensity, numa intensidade menor, but leading to the point that we are imperfectly united with them, mas de uma forma que nos leva a estar unidos imperfeitamente com eles. even though there is no profession of faith in Christ. Apesar de não haver qualquer profissão de fé em Cristo. And what about the people with no religion? E em relação a pessoas que não têm religião, Those who are not interested, as pessoas que não têm interesse, secular, seculares, agnostic, agnósticos, indifferent, indiferentes, they don't care. não querem saber. Well, they don't care, apparently, but they care about life, their family, their children, they are good citizens, generally speaking. Mas aparentemente eles não querem saber, mas eles são bons cidadãos, preocupam-se com coisas. They have a conscience. Eles têm consciência. And that is the basis for Vatican II to say that they are not beyond the reach of grace. E isso é a base para o Vaticano II dizer que eles não estão demasiado longe do alcance da They graça. are imperfectly united. Eles estão unidos imperfeitamente. The links, the ties are very remote. As ligações são muito remotas. They're
very separated, são muito separados, and yet brethren. mas ainda assim irmãos. And then Vatican II has, they call this category the people of goodwill. E o Vaticano II chama estas pessoas as pessoas de boa vontade. And it extends this view of unity, including the whole of humanity. E estendem esta visão de unidade para incluir toda a humanidade. You see, all people, according to this view, revolve around the same center. Ou seja, de acordo com esta visão, toda a gente revolve à volta do mesmo The centro. closer you are to the Catholic Church, Quanto mais próximo estiveres da Igreja Católica, the most amount of grace you receive, the fuller amount of grace you receive. maior a quantidade de graça que tu recebes. The fullest amount of grace is to be received through the sacramental system of the Catholic Church, the 7 sacraments. A plena quantidade de graça só pode ser recebida através dos 7 sacramentos da Igreja But Católica. outside of that system, sacramental system, Mas fora desse sistema sacramental, God's grace is at work in various imperfect ways. a graça de Deus está a atuar de várias formas imperfeitas. And after Vatican II, one German theologian who had took part in the council, Karl Rahner, E depois do Vaticano II, um dos sacerdotes alemães que fez parte do concílio, introduced this idea of anonymous Christians. ele introduziu este conceito de cristão anónimo. You can be conscious Christians Podes ser um cristão consciente, if you believe and you profess the Christian faith. se creres e professares fé cristã. If you don't, Se não, you are still an anonymous Christian. ainda assim és um cristão anónimo. Because God's grace is at work in you, where you are, whatever you believe, however you live. Porque a graça de Deus ainda está a atuar onde quer que tu estejas, não obstante a forma como tu vives. Pope Francis further developed this view of unity O Papa Francisco continua a desenvolver este conceito de unidade, by introducing, as we mentioned in the previous talk, the view of polyhedron. ao introduzir este conceito que vimos há bocado, o conceito de poliedro. You see the shape of a polyhedron? Conseguem ver que a forma do poliedro It is not a regular solid. não é um sólido regular. You can be united with the rest through having different angles, different relationships. You can be further, you can be closer, you can be on your left, you can be on your right. Wherever you are connected, you are united. Dá para ver que é possível estar conectado ao todo, de diferentes ângulos, diferentes lados, mas o que importa é que tu estás sempre conectado ao todo. That is the view that has come out of Vatican II, and that the Catholic Church is consistently applying in its relationships. É esta perspectiva que resultou do Vaticano II e que a Igreja Católica está sempre a aplicar às suas relações. So the question is, what can we do in relating with the Catholic Church? Portanto, a pergunta que nós fazemos é o que é que nós podemos fazer ao relacionarmos com a Igreja Católica? Knowing that this word unity is not a neutral word, Ao saber que esta palavra unidade não é uma palavra neutra, but when used by the Catholic Church, it carries its vision of unity as it is defined by Vatican II. mas quando é usada pela Igreja Católica, carrega este sentido de unidade do Vaticano II. There have been attempts in the contemporary world to build bridges between evangelicals and Catholics in the context of the many culture wars or battles in society. Tem havido muitas tentativas de unir evangélicos e protestantes no que toca às guerras culturais. There have been attempts at building bridges between evangelicals and Catholics in looking at the situation of the persecuted church around the world. Também no que toca a olhar para a igreja perseguida por todo o mundo. There have been multiple dialogues taking place here and there that have tried to build bridges and establish connections. Tem havido vários diálogos que visam construir pontes e criar relacionamentos.
Now, all of these attempts have a positive side. Todas estas tentativas têm um lado positivo. When common values are at stake in society, in public life, in the defense of the family, in defending life, Quando valores comuns são postos em causa no que toca à família ou valor sentido da vida, we have the responsibility to be good neighbors, salt and light of the world, temos responsabilidade de sermos bons vizinhos, de sermos sal e luz and to live in peace with our neighbors, e de viver em paz com os nossos vizinhos. not being afraid of engaging dialogue and, if possible, even cooperation. Sem ter medo de dialogar e, se calhar, até cooperar. We are not an isolated group not wanting to do anything with the rest of the world. Nós não somos um grupo isolado que não quer fazer nada com ninguém. We want to be Christians who are engaged in our jobs, in our neighborhoods, in our cities, in our regions. Queremos ser cristãos que estão conectados com os seus trabalhos, com as pessoas nas suas regiões. But one thing is to practice this form of co-belligerence. Mas uma coisa é fazer isto que se chama co-beligerância. A very different thing is to practice forms of alliance. Outra coisa é praticar formas de aliança. There is a major distinction here to be considered Há aqui uma grande distinção a ter em conta, that goes back to the evangelical apologist Francis Schaeffer back in the 70s and 80s. que remonta para o apologista evangélico Francis Schaeffer nos anos 70 e 80. He distinguished between co-belligerence and alliance. Ele distinguiu entre co-beligerância e aliança. Co-belligerence has to do with possible collaboration with people of coming from every community faith or people of no faith at all. Co-beligerância tem que ver com cooperação com pessoas de outras religiões ou mesmo até sem religião. When what is at stake is a point of common concern in society. Quando aquilo que está em causa é um ponto comum de preocupação na sociedade. It doesn't need agreement on the gospel. Não precisa que haja acordo no que toca ao It Evangelho. doesn't need to be united in the gospel. Não precisa que haja unidade no Evangelho. It only needs to have a shared concern as citizens, as people who live in the same area, in the same nation. Só existe que haja uma mesma preocupação como cidadãos que habitam na mesma área. That is co-belligerence. Isso é co-beligerância. That can be practiced not only with Catholics, Que pode ser praticado não só com católicos, but also with people of other faiths mas também com pessoas de outras fés and people of no faith. e pessoas que não têm fé. When at stake is the defense of the family, the defense of life, and the defense of public values. Quando aquilo que está em causa é a defesa da família, da vida e de valores públicos. But Francis Schaeffer distinguished that from practicing forms of alliance. Mas Francis Schaeffer distinguiu isso de praticar formas de aliança. The alliance is an agreement that is grounded on the common confession of the gospel. A aliança é uma união que está à volta da mesma confissão do Evangelho And it is practiced by born-again Christians. e que é praticada por cristãos que nasceram de novo. Only true believers Apenas crentes verdadeiros can engage in common prayer, podem orar juntos, can engage in common evangelism, podem fazer evangelismo juntos, can engage in common mission. podem fazer missão juntos. That is a very distinct and different thing Isso é uma coisa muito distinta e diferente than being willing to cooperate in common causes in society. do que está disposto a colaborar com causas comuns na sociedade. And so we must be aware of what is at stake with this project of Catholic unity. Por isso temos de estar cientes do que está em causa com este projeto de unidade In do this catolicismo. project, the lines are blurred, Neste projeto as linhas estão embaciadas and the gospel is not the boundary and the parameter of that unity. e o Evangelho não é o que rege essa unidade. Rather, it is this Catholic ambition to absorb and include the whole world, the whole of humanity. O que rege é esta vontade católica de abranger toda a humanidade, todo o mundo. We must resist the temptation to think that
working together, doing common mission, doing common evangelism does not require common agreement of the gospel and the participation of born-again Christians only. Temos que resistir a esta ideia de que fazer missão juntos não requer que haja confissão do mesmo evangelho e que seja só para cristãos verdadeiros. And we also have the responsibility to appreciate and foster every opportunity for Bible-believing, born-again Christians to appreciate the unity that we already have in Christ as brothers and sisters. E também temos que encorajar oportunidades para que cristãos verdadeiros possam apreciar de facto a unidade que eles já têm à volta de Cristo. Whenever the word unity is mentioned, Sempre que a palavra unidade é mencionada, don't be superficially attracted to it. não sejam superficialmente atraídos a ela. Do your homework to try to understand what it is meant by the word unity. Façam o vosso trabalho de casa para perceber o que é que realmente está a querer ser dito com a palavra unidade. What is the project behind it? Qual é o projeto que está por trás? What are the criteria of it? Quais são os critérios dessa unidade? And be faithful to gospel criteria as far as unity is concerned. E sejam fiéis aos critérios da Bíblia no que toca à unidade. The Lord bless you. Que o Senhor vos abençoe.